Dizer que o iPhone Air é um smartphone excelente é um tanto quanto óbvio. Dizer que ele também traz um design que surpreende, principalmente por causa da sua espessura, também já é esperado. O que não se espera é dizer que esse aparelho traz uma boa bateria. Até porque não traz, sua bateria é muito pequena. Porém, ela surpreendeu aqui nos testes. E a não ser que você vá ficar jogando por muito tempo ou vá fazer longos vídeos com o iPhone Air, é um smartphone que traz uma bateria que vai durar muito mais do que você imagina. Duvida? Eu fiz os testes, eu vou trazer todos esses resultados aqui nesse vídeo. Além de falar das câmeras, dos pontos fortes e dos pontos fracos, de um smartphone que me surpreendeu tanto que, confesso para vocês, poderia usá-lo facilmente no dia a dia. E apesar de, a princípio, preferir mais bateria do que um design muito fino, é muito bom usar o iPhone Air no dia a dia. Tanto que vai ser bastante difícil me desapegar dele, vendê-lo, porque eu comprei apenas para poder fazer testes, mas de fato fiquei muito surpreso com a experiência de usá-lo e estou até gostando mais de usar o iPhone Air do que o iPhone 17 Pro, por mais estranho que isso possa parecer. Mas é claro que tem algumas coisas no iPhone 17 Pro que não existem nesse aparelho e até mesmo no iPhone 17. E eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, vou dizer quando é bom comprar o iPhone Air e quando é melhor pegar a versão Pro ou até mesmo a versão tradicional. Tá curioso? Então assiste esse vídeo até o final, só que antes deixa aquele like esperto para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, ative o sininho e torne-se Big Geek você também. E aqui está ele, o iPhone Air. Smartphone que veio aqui para substituir o Plus, mas com uma proposta diferente, uma pegada diferente. Aqui a Apple quis trazer um modelo mais premium, mais próximo aí da versão Pro, só que com o diferencial do design, sendo um aparelho extremamente fino, com apenas 5,6 mm de espessura. E não há como negar que esse é o ponto que chama a atenção logo de cara para o iPhone Air, a sua espessura. Ele realmente é muito fino. E tem um visual diferente que chama muita atenção, com essa parte superior aqui, com esse acabamento em vidro brilhante, abrigando apenas uma câmera e também o flash de LED. E ela é bem saltada em relação ao restante da traseira. Curiosamente, ele até meio que fica jogando o peso um pouco mais para frente, justamente porque essa região aqui acaba sendo mais pesada do que a parte inferior. Toda essa parte traseira é feita em vidro. Aqui nós temos a pintura fosca, né, somente com o logo da Apple brilhante, além da região aqui onde fica a moldura das câmeras. Gosto bastante aqui da pintura fosca, mesmo sendo na versão na cor preta, ficam marcas de dedos, mas elas aparecem com mais dificuldade. Isso aqui eu achei muito legal. E apesar dele ser muito fino, temos aqui um aparelho muito resistente. Isso porque ele traz o acabamento em titânio. Na linha iPhone 17, os modelos Pro voltaram a trazer o alumínio, nada mais de titânio. O titânio só ficou aqui nesse carinha no iPhone Air. Então temos aqui as bordas feitas em titânio e com essa pintura brilhante. Ó. Infelizmente ela acaba atraindo marcas de dedos, né? Ó, tem que passar o dedo aqui para poder limpar, mas de fato acaba sendo muito bonito. E além dele trazer apenas 5,6 mm de espessura, temos aqui um peso de apenas 165 gramas. Então ele é muito leve e também muito fino. Ainda assim traz uma tela incrível aqui de 6,5 polegadas, é uma tela com uma qualidade excelente aqui, e em tamanho ela fica entre o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max. E é engraçado, porque é uma tela grande, mas a pegada do aparelho é muito boa, ele não parece ser um aparelho exageradamente grande. Então aqui temos a tampa traseira em vidro, aqui fosco e aqui na moldura das câmeras brilhante, e também temos as bordas feitas de titânio. Aqui nessa lateral nós podemos ver o botão de volume e aqui nós temos também um botão capacitivo dedicado à câmera. Ele é tão discreto que no unboxing eu nem lembro se eu citei a presença dele. Mas olha, quando você clica aqui no botão, você consegue acionar a câmera. Apesar dele ser capacitivo, ele emite uma vibração que simula a sensação de clicar mesmo. Então quando você clica aqui, você tem uma resposta tátil, isso é muito legal, mesmo sendo um botão fixo, um botão capacitivo. E além de usar para abrir a câmera, você pode disparar também, pode ajustar funções deslizando, ó, posso inverter aqui a câmera, fazer um zoom também, ó. Então você consegue ter várias funções usando esse único botão dedicado. Apesar dele ser bastante interessante, confesso para vocês que eu uso ele com um pouquinho
pouquíssima frequência. Aqui na parte inferior temos a porta USB tipo C e também o microfone usado para as ligações. O alto-falante fica aqui junto ao próprio alto-falante usado para as ligações, isso porque ele traz áudio mono, um dos pontos negativos aqui do iPhone Air. E mesmo com esse carinha aqui sendo o modelo nacional, ele não vem com bandeja para chip, isso porque o iPhone Air só foi lançado com suporte eSIM, então nada de suporte a chips aqui nesse aparelho. Visual muito bonito, chama muito a atenção e, de fato, é um smartphone muito gostoso de segurar, muito leve, ainda assim com uma telona. Então, a usabilidade dele acaba sendo excelente. É um smartphone muito bom de se usar no dia a dia e que também chama bastante atenção pelo seu visual e pela sua espessura. A tela tem 6,5 polegadas e é uma tela incrível. Temos aqui um display LTPO Super Retina XDR OLED, com taxa de atualização variável entre 1 e 120 Hz e com um brilho máximo de 3.000 nits. Ela traz suporte ao HDR10 Plus, ao Dolby Vision e ainda conta com bordas super finas. Repare aqui nas bordas superior laterais, inclusive elas são simétricas. Aqui nós temos a ilha dinâmica, a Dynamic Island, abrigando a câmera frontal e também abrigando o sensor infravermelho para desbloqueio do aparelho, e aqui mostrando a borda inferior. Então o aproveitamento da área frontal é excelente, a calibração de cores é incrível, a Apple sempre capricha aqui nos seus displays, então temos aqui uma tela realmente excelente. E usando a tecnologia ProMotion, ela basicamente deixa nada a desejar em relação à tela da família Pro. Apesar do iPhone 17 também ter recebido o ProMotion nessa geração, a tela aqui do iPhone Air está mais próxima à família Pro do que a família tradicional. O aparelho está rodando o iOS na versão 26, atualmente na versão 26.5, e vai receber aí por volta de 7 anos de atualizações. A Apple manda muito bem na questão das atualizações. A interface é muito rápida, muito fluida, a abertura dos aplicativos aqui é extremamente rápida. Quando você clica aqui, tudo é muito ágil, muito rápido aqui para poder abrir, e a gente tem uma resposta excelente. Temos o chip Apple A19 Pro com arquitetura de 3 nanômetros, é um hexa-core com 2 núcleos de performance rodando até 4.26 GHz e mais 4 de eficiência energética rodando até 2.6 GHz. São 6 núcleos no total. E temos ainda uma GPU de 5 núcleos. Basicamente a mesma configuração da versão Pro, com algumas pequenas diferenças. Ele traz 12 GB de memória RAM e opções com 256, 512 e 1 TB de armazenamento. A performance aqui vai ser excelente, rodando os jogos, os aplicativos, o sistema. E vamos ser sinceros, performance não é o problema aqui do iPhone Air, a preocupação mesmo é com a questão da performance. E aqui eu trago boas notícias. Apesar desse aparelho vir com uma bateria de apenas 3.149 mAh, é uma capacidade abaixo de qualquer aparelho fabricado no mercado. É incrível isso, né? Apenas 3.149 mAh, o que assusta muita gente e causa preocupações válidas em relação à autonomia de bateria. Mas esse aparelho surpreendeu. Usando ele no dia a dia para aplicativos como redes sociais, e-mail, navegar na internet, fazer ligações, ele conseguiu apresentar uma autonomia na mesma faixa de smartphones com baterias bem maiores de 5.000 mAh, olha só isso. Para vocês terem ideia, smartphones com baterias de 5.000 mAh gastam entre 16% e 20% de bateria. O iPhone Air, fazendo o mesmo teste, gastou 17%, ou seja, ficou com uma média boa. Durante uma hora de ligação, com o brilho da tela em 120 lux, ele gastou 3% de bateria, assistiu uma hora de vídeo no YouTube e gastou apenas 6%, ponto forte aqui para esse aparelho. Gravar um vídeo de 10 minutos em resolução Full HD gastou 3% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 5%, totalizando aqui 17%. Então, para esse tipo de tarefa, a duração de bateria me surpreendeu, principalmente assistindo vídeos no YouTube, onde ele gastou 6% durante uma hora. Smartphones como o Galaxy Flip 7, Galaxy S26 acabam gastando mais fazendo o mesmo teste. Então o aparelho está extremamente otimizado aqui para a questão da autonomia. Acho que a Apple tinha ciência de que a bateria é muito pequena e acabou fazendo várias otimizações justamente para a autonomia ser melhor. Um dos motivos que se especula é justamente o modem que está aqui nesse aparelho. O iPhone Air utiliza um modem fabricado pela própria Apple e não o modelo da Qualcomm, como acontece com o iPhone 17 e o iPhone 17 Pro e Pro Max. E esse modem seria mais eficiente, melhor otimizado e seria um dos responsáveis aqui pela ótima autonomia desse aparelho. Eu acredito também que a Apple deve ter limitado um pouquinho a performance do chipset durante o uso no dia a dia, até porque é um chip muito poderoso, não precisa ter toda a sua performance sendo usado o tempo todo. Então acredito que eles devam ter limitado justamente para poder otimizar o consumo de bateria. Mas é claro, ter uma bateria menor vai trazer consequências em algumas situações. Então quando você está jogando e quando está gravando vídeos com o iPhone Air, a gente percebe que o consumo de bateria acaba sendo maior, principalmente por longos períodos, e essas são situações que vão fazer
fazer a bateria durar menos. Então, se você gosta muito de jogar ou gosta muito de usar a câmera, mas muito mesmo, não para tirar uma foto ou outra, fazer alguns vídeos, mas você usa com muita frequência, pode ser que o iPhone Air não seja indicado para você justamente por trazer essa bateria menor. Mas exceto por isso, confesso que a bateria durou muito mais do que imaginava. Talvez ter uma baixa expectativa sobre a autonomia de bateria desse aparelho tenha ajudado a me surpreender, mas o que a gente tem que ver mesmo são os números. 17% realmente acaba representando um ótimo conjunto. Curiosamente, o seu principal concorrente, o Galaxy S25 Edge, que também tem a mesma proposta, mas vem com uma bateria maior, também consumiu os mesmos 17% de bateria durante o teste, o que mostra que a Samsung também deve ter feito esse tipo de otimização no aparelho. E outro concorrente que tem esse tipo de proposta, que o Edge 70, gastou menos, 15% durante o mesmo teste, mas ele tem um hardware menos potente do que o S25 Edge e o iPhone Air, então acaba realmente sendo um grande feito aqui do iPhone Air a bateria ter durado tanto. Ele traz suporte ao Wi-Fi 7, vem com Bluetooth 6.0, traz a NFC, pontos muito positivos, porém só a porta USB tipo C é no padrão 2.0, assim como acontece com o iPhone 17. O iPhone 17 Pro e Pro Max trazem porta USB tipo C no padrão 3.2, então a transferência de dados aqui no iPhone Air acaba sendo mais lenta e infelizmente o aparelho só traz áudio mono. E falando em áudio, o alto-falante aqui fica na parte superior e ele é mono. A qualidade até é boa para um único alto-falante. Não temos aqui graves tão fortes e o som também não é tão cristalino, faltou um pouquinho de agudos inclusive. Mas para o alto-falante mono até que tá bom, mas com certeza é um modelo com áudio mais fraco da família iPhone 17. E ele também traz aqui o Face ID, aqui mostrando para vocês, o comportamento é o mesmo de qualquer outro iPhone, muito rápido aqui e bastante seguro também. Funciona inclusive em situações de pouca luz, porque ele vai emitir aqui uma luz infravermelha, justamente para poder ajudar no desbloqueio. O iPhone Air traz apenas duas câmeras. O sensor principal tem 48 megapixels com abertura de 1.6 e ele vem com uma lente frontal de 18 megapixels com abertura de 1.9. O interessante é que a câmera frontal utiliza o novo sensor quadrado que está presente no iPhone 17, 17 Pro e Pro Max. Quando você está com o aparelho, por exemplo, na vertical, eu posso fazer fotos e vídeos na vertical ou posso clicar no ícone aqui para mudar para o formato horizontal e vice-versa. Quando eu estou com o aparelho aqui na horizontal, posso clicar no ícone para fazer fotos e vídeos também na vertical. Isso porque ele utiliza um sensor quadrado e ele consegue se adaptar para fazer fotos e vídeos em todas as situações. Isso aqui acaba sendo um recurso muito legal, além de ser um sensor frontal excelente. Mas o maior problema do iPhone Air é a falta de uma câmera ultra-wide. Eu sinto falta de quando vou fotografar ou filmar paisagens, grupos de pessoas, ou simplesmente preciso capturar uma maior quantidade de elementos. Uma lente telefoto também faz falta, mas é um aparelho que consegue trazer uma ótima qualidade de fotos e vídeos usando o zoom de 2 vezes. Dá até para arriscar um zoom de 3 vezes em fotos e vídeos de dia, mas acima disso a qualidade começa a cair bastante. Agora o fato é que a câmera principal e a frontal são excelentes para fotos e vídeos de dia e de noite. Em fotos, ambos trazem um ótimo HDR, cores naturais, muitos detalhes e ótima definição. E em vídeos é possível gravar em até 4K 60 com Dolby Vision, excelente estabilização e nível de detalhes. Em vídeos, o zoom máximo de câmera traseira é de 6 vezes e em fotos é de até 10 vezes. Ele também filma com a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo. Infelizmente, algumas pessoas sentirão falta do vídeo retrato, que não está disponível nesse aparelho, mas para mim só senti falta mesmo da câmera ultra-wide, mas a qualidade de fotos e vídeos acaba sendo excelente. Ele traz modo noturno automático, vem com modo retrato para fotos, traz time-lapse e câmera lenta também. Eu já estou deixando exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. É uma pena que ele não tenha mais câmeras, principalmente ultra-wide, mas em termos de qualidade, com as câmeras que ele tem, o resultado acaba sendo excelente. E o iPhone Air é um aparelho muito resistente. Como eu já falei para vocês, temos aqui as bordas feitas em titânio, o que dá uma excelente resistência, mesmo sendo um aparelho muito fino, é muito difícil dobrá-lo, porque ele acaba trazendo aí uma resistência muito forte e o titânio acaba contribuindo fortemente para isso. Também temos aqui a sua tela com proteção Ceramic Shield 2, a mesma do iPhone 17 Pro, Pro Max e também do normal, então é um vidro bastante resistente. Ele ainda conta com a proteção IP68 contra água e poeira, só que detalhe, ele pode ficar submerso até 6 metros de profundidade durante 30 minutos sem sofrer danos. Dá para jogá-lo no fundo de uma piscina e ainda assim ele vai sobreviver. E a principal pergunta, vale a pena comprar o iPhone Air ou não? Confesso para vocês que eu fiquei encantado pelo aparelho, ele realmente é muito bom. Smartphone rápido, bonito, com ótimas câmeras,
e que me surpreendeu na bateria. Fiquei preocupado com a duração de bateria, mas exceto em situações que você fique jogando por muito tempo ou fique fazendo vídeos por muito tempo, exceto nessas situações, a bateria está durando bem. Fiquei até positivamente surpreso com isso. É um aparelho bastante leve, com apenas 165 gramas, tem apenas 5,6 mm de espessura e não tem como não chamar a atenção. É um smartphone realmente muito bonito. Essa tela de 6,5 polegadas, além da excelente qualidade, tem um tamanho que eu acho muito legal, gosto muito do tamanho aqui dessa tela, consegue casar bem a portabilidade com uma ótima visualização, e tudo isso fez com que eu gostasse de usar demais esse aparelho no dia a dia. Confesso que não esperava essa experiência toda com o iPhone Air. E apesar de ser um aparelho que não vende tão bem quanto o iPhone 17 ou o Pro e Pro Max, a gente vê que ele está dando mais certo do que a experiência com a Apple com o iPhone 12 e 13 mini, com o iPhone 16 Plus, tanto que eles vão apostar em uma nova geração. Já saíram boatos de que a Apple vai trazer o iPhone Air 2 para o mercado. Então ele não vende tão bem quanto os demais, mas está vendendo, tanto que a Apple vai continuar apostando aqui nesse tipo de produto. E eu acredito que se a Apple fizer algumas correções, como por exemplo adicionar mais bateria e trazer uma câmera ultra-wide para esse aparelho, com certeza vai ser uma ótima pegada. Mas o maior problema do iPhone Air acaba nem sendo a câmera ultra-wide ou a sua bateria. Até porque ele está durando bem bateria e as câmeras que estão presentes são muito boas, mas o grande problema acaba sendo o preço. Isso porque na versão com 256 GB, esse aparelho pode ser encontrado na faixa de R$ 6.500 para cima, né? O melhor preço que eu achei foram R$ 6.500. Enquanto que o iPhone 17 pode ser encontrado na faixa de R$ 6.000 ou até menos. Ele não é tão bom e tão estiloso quanto o iPhone Air, mas é mais barato e ainda tem a câmera ultra-wide e vai trazer mais bateria. Então o iPhone 17 acaba canibalizando o mercado do iPhone Air e o próprio iPhone Air acaba se aproximando em preço ao iPhone 17 Pro, que acaba sendo um aparelho mais superior, traz mais bateria também, vai trazer um pouquinho mais desempenho, apesar de que a diferença é basicamente nada, mas a grande vantagem do iPhone 17 Pro, além da bateria maior, são suas câmeras traseiras. Além da principal, tem a telefoto com zoom de 4 vezes e tem a câmera ultra-wide, ainda com alto foco para usar modo macro. Então em câmeras, a versão Pro acaba se saindo melhor do que a versão Air. Então o preço dele acaba sendo um grande problema. Mas se você quiser encarar, pode ter certeza que o aparelho vai te surpreender positivamente. Eu gostei muito aqui da minha experiência com o iPhone Air. E você? Você compraria um iPhone Air? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários pra gente continuar esse bate-papo. E não esquece também de deixar aquele like esperto para ajudar esse canal a continuar crescendo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!